Vamos a outro estudo, Ellen. Eu vou falar sobre os chamados os cristãos de Bereia. Os nobres cristãos de Bereia. Em Atos 17, versículo 11, fala. O versículo 10 e 11 de Atos, capítulo 17. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tesalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. O maior exemplo de cristãos bíblicos são os cristãos de Bereia. Por quê? Porque essa passagem de Atos nos revela o comportamento dos bereanos. Eles, a todo ensinamento, a todo tipo de ideologia, de doutrina, eles comparavam com as Escrituras para ver se aquilo que se dizia era condizente com a palavra de Deus. Tudo, Ellen, neste mundo nós temos que analisar sob o prisma e a ótica da palavra de Deus. O aborto é certo ou errado? Você tem que tudo passar pelo crivo da palavra de Deus. Aí você tem que fazer um estudo bíblico sobre a questão ética do aborto. Aí, analisando a Bíblia, você vai poder saber se é certo ou errado. Todas as questões da vida nós temos que analisar à luz da palavra de Deus. Então não é somente ler a Bíblia, é estudar a Bíblia. Eu estou lendo ali um livro, ali no notebook, chamado La Naturaleza de los Dioses, A Natureza dos Deuses, de Cícero, filósofo grego. Então, ali eu vejo a discussão dos filósofos gregos sobre a natureza de Deus. Quem é Deus? Só que esse livro é baseado no pensamento do homem. Eles discutem, os filósofos gregos discutiam muito sobre como era Deus. Se Deus tinha forma humana. Tinha filósofos que diziam que Deus era a forma esférica. Uma esfera, uma bola. Porque a forma mais perfeita que existe seria a esfera. Então, eles fazem um montão de discussão baseado somente em quê? Na filosofia, no pensamento humano. Mas nós não. Para nós termos o nosso conceito de Deus, nós temos que analisar pela Bíblia. Existe céu e inferno, existe a promessa de céu e inferno após a morte? Vamos ver pela Bíblia. Então a Bíblia, ela tem que ser o padrão para o cristão. O padrão para você analisar tudo. As músicas de Katy Perry e de outros artistas, nós temos que analisar aquelas letras de acordo com a palavra de Deus, para ver se é conveniente para o cristão ou não. Tudo nós temos que analisar à luz da Bíblia. Você está entendendo? Se você quer ser um cristão realmente que segue a Deus, você tem que consultar a palavra de Deus continuamente. Fazer estudos bíblicos. O que a Bíblia fala sobre tal assunto? O que a Bíblia fala sobre tal assunto? Está entendendo? Tem que analisar as coisas sempre à luz da palavra de Deus. Para não fazer besteira. Já teve muitos crentes cristãos que eram contra a vacina, sabia? Muita gente. A Testemunha de Jeová chegou a pregar contra a vacina. O povo teve uma revolta muito famosa no Brasil, chamada Revolta da Vacina. Porque todo mundo achava aquilo uma invasão do corpo. Mas aquilo era por bem da humanidade. Hoje ninguém mais é contra a vacina. Transplante de órgãos. Muitos já foram contra. Depois, analisando, viram que aquilo não é errado. E Paulo
fala aos Gálatas: se fosse possível, vós me doaria vossos olhos. Tudo indica que Paulo tinha problema nas vistas, e o povo de Gálatas gostava tanto de Paulo que, se possível, doaria até os olhos para ele. Então, doar órgãos não é errado, olhando pelo prisma da palavra de Deus. Está entendendo? Então, tudo tem que ser analisado à luz da Bíblia. A Bíblia dá indícios do que é certo e do que é errado, do que é a vontade de Deus e do que não é a vontade de Deus. Então, estude a Bíblia. Sobre cada assunto, pergunte para Deus e consulte na Bíblia se aquilo é correto ou não. Faça estudo bíblico sobre assuntos, para ver se é esse assunto, o que a Bíblia diz sobre tal assunto, sobre tal assunto. Tenha o seu padrão ético e moral baseado na palavra de Deus, não no que a televisão fala, que os artistas de televisão, a mídia, os meios de comunicações querem criar uma ética baseada nos conceitos modernos. Mas nós não seguimos os conceitos modernos. Nós seguimos a palavra de Deus. Mas para seguir a palavra de Deus tem que consultar ela. Todo assunto que gerar polêmica, analise ele à luz da Bíblia. Tá certo? Então, seja um cristão bereano, é isso que eu aconselho, tá, filha? Amém.